Atos capítulo 3, o versículo 1. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua palavra, certos de que falarás grandemente aos nossos corações. Toca, Senhor, na alma, no coração, na saúde, na mente. Repreende, Deus, todo mal, toda seta, toda distração, tudo que não se chama Deus. E queremos abrir nosso coração como terra fértil para que tua palavra frutifique em nossas vidas, para que a tua palavra, ó Deus, vá e dê o fruto aonde chegar, ó Deus, através de nossas vidas, através da internet, que aonde chegar, que vidas sejam abençoadas, renovadas, fortalecidas, curadas. Em nome de Jesus assim oramos e te agradecemos. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu não quero aprofundar o estudo nesse capítulo, nessa noite. Quero trazer uma pregação mais objetiva, mas após 3.000 terem sido batizados, se você voltar um pouquinho, Atos capítulo 2 tem a descida do Espírito Santo, 3.000 são batizados, depois o discurso de Pedro, depois vemos aqui a cura, um milagre, quando nós resolvemos dar continuidade à obra do Espírito Santo. Atos, por que tem esse nome? Atos dos apóstolos, o que eles fizeram, as atitudes, atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Muitos dizem que hoje nós ainda estamos escrevendo esse livro, dando continuidade às obras do Espírito Santo. E aqui é interessante que Pedro e João, eles estavam indo para o templo, estavam indo para a igreja orar, para a oração. Em algumas Bíblias você verá escrito oração da hora nona, porque a hora judaica, ela começava às 6 horas da manhã. Então, 9 horas, hora nona, você começava a partir das 6, então seriam 15 horas. Então, 3 horas da tarde, eles estavam indo para a igreja orar. Eu gosto muito do livro de Atos, porque nós vemos milagres, maravilhas, nós vemos coisas maravilhosas que só o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas, mas o livro de Atos, quando você ler novamente, leia com um foco na oração. O livro de Atos é um tratado sobre a oração. Acontecia milagre, acontecia cura, acontecia renovo, acontecia avivamento, acontecia pessoas mortas ressuscitavam, mas eles oravam. Eles buscavam a Deus, eles não temiam autoridades, eles não temiam ameaças, eles não temiam o que o homem podia fazer, eles não temiam demônios, eles não temiam enfermidades, eles não temiam prisões, açoites, pedras. Tudo isso eles passaram. Por quê? Quem colocava eles de pé era Deus, porque eles oravam, eles buscavam a presença do Espírito Santo de Deus na vida deles. Se você quer permanecer de pé, se você quer chegar lá na frente, por mais que nessa trajetória você possa ter sido apedrejado, ainda mais que nessa trajetória você possa ter sido preso no tronco, em algemas, em cadeias, lá na frente, se você ora, se você clama, se você busca, se você quebranta o seu coração na presença do Senhor, lá na frente você vai declarar: combati o bom combate, a carreira agora eu acabei, eu não desisti, eu não fiquei no meio do caminho, eu não retrocedi, eu não tirei a mão do arado e guardei a fé. Jesus ensina que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então eles estavam indo 3 horas da tarde orar, buscar a Deus, estavam indo para a igreja,
Pode ser que você não tenha essa disponibilidade de 3 horas da tarde. Eu, por exemplo, estou no trabalho. Faço a minha oração no horário do almoço, quando temos o culto toda quinta-feira. Mas, se você tem disponibilidade no decorrer do dia, ore. Ao acordar, mas pastor, minha rotina é muito rápida, é roupa de criança, é comida, é lanche e me arrumar para o trabalho. Orações mais curtas, 5 minutos, 1 minuto, hora do almoço, você tem agradecido, você tem, antes de dormir, agradecido o cuidado de Deus, a proteção de Deus. Quantas coisas que Deus tem feito a cada dia, porque nós vivemos assim, nós vivemos pela fé. Então eles estavam indo orar 3 horas da tarde para o templo, eles estavam indo à igreja. Você veio à igreja hoje, você veio à casa do Senhor hoje. Quando você vem à casa do Senhor, grandes coisas podem acontecer na sua vida, no caminho, na trajetória, aqui no templo, ser renovado, ser batizado, ser cheio do Espírito Santo de Deus, sair curado, tantas coisas. Mas se ficar parado, vai viver quase nada do que Deus tem para você. Se ficar prostrado, se ficar dentro de uma bolha, se ficar trancado em casa, no quarto, vai desperdiçar grandes coisas que Deus tem para a sua vida. E eles estavam ali, indo orar. E nós conhecemos, estava sendo levado um homem, diz o versículo 2, coxo de nascença, que diariamente era colocado na porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. A vida desse homem, a rotina desse homem era muito triste. Ele era coxo, faltava algo. Ele era alguém doente, talvez pelo fato de ser coxo, faltar uma parte. Ele era paralítico, enfim, trazia algo que uma impossibilidade, porque ele tinha que ser carregado. Ele era levado todos os dias para ficar pedindo esmola. Então, ele estava ali. Nós não podemos viver uma vida assim. Coxos espirituais. Muitos estão indo para o templo, mas sem fé, desanimados. Talvez para cumprir uma tabela, uma escala. Talvez porque alguém insistiu muito. Que você possa ir à casa de Deus de uma maneira verdadeira, com fé, com alegria. Você sobe essas escadas, você já dá de cara com um cartaz ali. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então é motivo de alegria. Claro, passamos choro, passamos momentos de luta. Muitas vezes pavimentamos nossos caminhos com lágrimas. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias capítulo 8, versículo 10. Nós nos alegramos na casa do Senhor. Porque aqui você ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus renova e fortalece a nossa fé. Se você está triste, desanimado, cabisbaixo, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite, e Ele está falando de uma maneira muito grande. Ele quer que você ore mais, busque mais, clame mais pela presença dEle. No teu quarto, tua vida de oração tem que estar avivada, tua vida de oração tem que estar acesa. O Espírito Santo de Deus quer te levar ao nível mais profundo de intimidade com Ele. Quer que você vá, quer que você avance, não quer que nada te impeça de ir à igreja, não quer que nada te impeça de orar, de clamar, de buscar a face dEle, de conhecer a Ele. Esses homens estavam indo à igreja orar, e antes de entrarem no templo, um homem coxo foi pedir para eles esmolas. Diz o versículo 3, quando viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E essa palavra falou muito comigo, porque busquei ao Senhor uma mensagem para essa noite, e falou muito ao meu coração. Aquele homem, ele não pediu a cura, ele pediu aquilo que já era da rotina dele, pediu que iria saciar momentaneamente a sua fome, a sua dor. Se dessem uma esmola para ele, ele talvez iria comprar um pão, mas amanhã teria que estar ali de novo. Quantas esmolas esse paralítico já tinha recebido? Entregas que não resolvem o problema. Esmolas, coisas que nós muitas vezes
buscamos para nós, de qualquer maneira, que não vão resolver o nosso problema, nossa vida espiritual. Então esse homem, na sua rotina, todo mundo que passava ali, ele olhava, ele estendia a mão e pedia uma esmola. E é interessante que diz o versículo 3, ele viu Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Aquele homem pediu uma esmola e não estava, talvez no momento inicial até olhou para eles, mas depois ele tirou os olhos, porque Pedro falou: olha para a gente, olha para nós. Se você quer o seu milagre, não peça esmola, não peça, estamos falando de coisas espirituais, amados, não estamos falando de coisas materiais, mas o nosso olhar tem que estar na direção correta. Pastor, eu quero a vitória, pastor, eu quero a bênção, pastor, eu quero ser curado, pastor, eu quero a chave na mão, eu quero o milagre, quero uma nova vida, mas está cabisbaixo, murmura, olha para todos os lados, mas não olha para Deus, olha para todos os lados, mas não olha para a palavra. Salmo 121, versículo 1, versículo 2, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse salmo ele é muito lindo. Alguns estudiosos defendem que o monte era um lugar deserto, perigoso, e quando o salmista olhava para os montes, precisava fazer essa trajetória, por exemplo, Samaria, que era um lugar alto, tinha salteadores, perigos, então ele clamava: de onde me vem o socorro? Outros defendem que o monte, claro, é um lugar de busca, de intimidade com Deus. Olhamos para o monte no sentido, olha, intimidade, crer, confiar, mas independentemente, o que o salmista diz é que nós temos que olhar para Deus. O meu socorro vem do monte, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso socorro vem de Deus, nosso socorro vem do Senhor. Então Pedro, quando ouve esse homem pedindo uma esmola, Pedro não chega já operando a cura, Pedro não chega já, estenda, se coloca de pé, poderia, mas faz ele olhar para eles. Por exemplo, se você for um pouco mais avante, Atos capítulo 14, nós vemos Paulo, quando está caminhando, tem ali também um aleijado. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, porque aquele homem ouviu a palavra de Deus. Então é necessário colocar os olhos, o foco, a atenção na fé. Não ficar abatido, não ficar cabisbaixo, porque ser crente, ser cristão, ser discípulo de Jesus é ser mais que vencedor. Você não vai lutar pela vitória, você já está com a vitória dada por Deus, você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Vai lutar, vai passar pelo deserto, vai passar pelas dificuldades, vai chorar, todos nós passamos, mas a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, amém? Então ele diz, olha, primeira coisa, olha para nós. Às vezes a gente fica tão motivado, querendo logo resolver o problema, a cura, o milagre, e a gente esquece de olhar para Deus, esquece de olhar para a fé, olhar as circunstâncias pelos olhos da fé, que se nós ficarmos olhando para baixo, quem quer que venhamos ter a cabeça cabisbaixa é o diabo, quem quer que venhamos viver desanimados é o diabo, tirando a esperança, tirando a fé, semeando no coração a incredulidade, aí começa a vir um pensamento, não vai dar, e Deus não vai curar, e vai acontecer de novo, e somos humanos. Mas quando vier esse pensamento do nosso impossível, olha para Deus, e Ele vai trazer pensamentos de paz, Ele vai trazer pensamentos de confiança, Ele vai falar, não temas, olha para mim, olha para o alto, e você não temerá. Então olha para Deus. Ele disse, olha para nós. Ele olhou, diz o versículo 5, ele os olhava atentamente. Agora o quadro, a cena é outra.
Aquele que outrora estava olhando talvez para trás, para baixo, na direção contrária, não sei. Agora ele começou a olhar atentamente. Talvez ainda na expectativa de ganhar uma esmola. Porque quando alguém pede, você às vezes não consegue dar uma atenção, está no carro, está no trânsito, e a pessoa já perde logo, mas quando você fala, oi, vem cá, olha para mim, a pessoa já fica na expectativa de receber algo. Só que ele não ia receber agora uma esmola. Diz o texto sagrado, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e anda. Nosso Deus é o Deus que surpreende. Estava na expectativa de receber uma esmola. Muitas vezes nós estamos na expectativa de receber uma bênção. Talvez uma promessa que Deus já falou. Talvez você tenha orado, tenha acreditado, tenha confiado e tem certeza, convicção, porque isso é fé, que vai chegar o milagre, vai chegar a bênção. Só que entenda que o nosso Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse homem estava esperando receber algo, talvez você esteja esperando receber algo, uma cura, talvez esteja esperando receber um problema familiar, um problema no coração, na alma, na mente. Deus vai te surpreender. Pode dar um glória a Deus, irmãos. Pode dar um glória a Deus, levantar a sua mão. Você está esperando algo de Deus. Deus vai fazer infinitamente mais, porque Ele fala na sua palavra. Mas olhe para Ele, creia nele, não dê espaço à incredulidade, não dê espaço à murmuração, ao desânimo. Todos nós passamos por isso. O que eu sei, e Deus já tem feito muito isso na minha vida. Se eu for contar testemunhos, a gente vai virar vigília. Quantas coisas eu vou, de repente, para um lugar com uma expectativa, até no trabalho. Deus tem honrado, Deus tem abençoado. Até no trabalho, sendo convidado a pregar a palavra de Deus. O trabalho aqui no centro, perto do aeroporto, até lá na Ilha do Governador, até lá Santa Cruz, até no trabalho, Deus tem aberto as portas. Não sou capelão, eu tenho a minha especialidade, mas Deus tem me levado para pregar a palavra de Deus. Surpreender. Deus tem feito grandes coisas, maravilhas. Poderia dar tantos outros testemunhos, mas o que eu sei, às vezes está com uma expectativa, Deus vai fazer, não sabemos como, mas vai fazer, vai ser perfeito e vai exceder aquilo que você espera, porque o nosso Deus, Ele é soberano. Deus não precisa dos nossos meios, Deus não precisa da nossa força para fazer tudo em nossas vidas. Deus não precisa de nada para fazer tudo em nossas vidas. Uma palavra dEle, força nenhuma no universo vai impedir o poder de Deus, a mão poderosa de Deus na sua vida, na minha vida. Porém, orar, ir à igreja, eles poderiam estar indo orar em outro lugar. Poderiam. Como fizeram em várias vezes, se você ler o livro de Atos. Em viagem missionária, eles param, peraí, ali é um lugar bom para orar, vamos dar uma parada, vamos orar. Mas a igreja é importante, congregar, não deixar de congregar, ir à casa do Senhor. Se não pode vir, aí você vai assistir um culto online, vai ouvir uma pregação online, porque está tendo um pensamento, um ensinamento, não precisa mais ir à igreja, está rasgando a Bíblia. Vai cear sozinho, vai ter comunhão sozinho, vai congregar sozinho, vai dizer alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor sozinho. Deus quer você aqui, servindo, adorando, evangelizando. Deus quer você louvando, zelando na casa do Senhor. Deus quer você aqui sendo abençoado, ouvindo a palavra de Deus. E Deus vai te usar para trazer mais, Deus vai te usar para trazer sua família, e você e sua casa serão salvos. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Deus vai te usar. Então esse homem, nós vemos aqui, olhou,
ficou olhando atentamente, esperando alguma coisa. Muitas vezes nós até estamos assim, olhando atentamente, olhando para Deus, esperando algo, mas Deus não vai dar esmola, Deus vai fazer completo, Deus vai fazer a obra completa, Deus não vai te dar algo que amanhã o problema continua. Deus resolve o problema por completo. Se não fizer, aceitamos. É a vontade dele, não a nossa. Que prevaleça em nossas vidas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, é soberana, mas ele pode fazer. Se fizer, é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Mas aqui Pedro e João estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando você tem a presença de Deus, você tem autoridade, você tem certeza. As pessoas vão pedir esmolas, mas você tem algo muito além para dar. Tem que abençoar. Alguém está com fome, você tem condições, dê uma quentinha, fazemos esse trabalho, dê o alimento, Jesus nos ensina, naquele dia, vinde benditos do meu Pai, colocados ali à direita como ovelhas, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu, me vestiste, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, tudo isso é importante, mas a fé não pode ser substituída, por isso que ele diz aqui, eles queriam dar algo muito além para esse homem, que pede esmola, que estava na expectativa de ganhar uma esmola, algo que supriria momentaneamente a sua dor, a sua fome, que traria uma alegria momentânea, mas amanhã teria que estar ali esmolando de novo. Sabe o que Pedro e João vão falar? Você conhece essa passagem? Pedro e João disse, olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Eu estava lendo esse texto e pensando, o que nós temos? Primeiro, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Você não pode dar o que é do outro. Eles tinham algo fundamental, precioso, que era a presença de Deus, que era o nome de Jesus. Eles não simplesmente chegaram e operaram um milagre de qualquer maneira, eles falaram, olha, para nós, e eles falaram, olha, o que você está pedindo? Esmola, ou muito além do que você está pedindo. Ouro, prata, a gente não tem. Mas temos o poder de Deus, temos o poder de Deus através do Espírito Santo, instrumentos nas mãos do Senhor. Tem o mover do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E o que nós temos, isso nós queremos te dar. O que nós temos não é prata, não é ouro, mas isso nós queremos compartilhar contigo. E eu pergunto, o que nós temos? Será que quando pedem para nós, será que nós só temos esmolas para dar? Estamos falando na esfera espiritual. Por isso que nós precisamos estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia. Comece pelos Salmos, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tem alguém que vem procurar, está triste, a Bíblia vai ter palavra de alegria. Tem alguém que vai te procurar, está fraco, a Bíblia vai ter palavra de renovo, de fortalecimento. Tem alguém dizendo que não tem mais jeito a vida dela, tu vai falar, tem sim, as coisas velhas ficam para trás, aquele que está em Cristo, tudo se faz novo. Conheça a Bíblia. Não fique apenas dando esmola, tudo bem, tadinho, não, faz isso. Vai para a palavra. O que nós temos para dar? Primeiro, está disponível a todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus, a presença de Deus, não é exclusividade apenas de A, de B, do pastor, do líder, é para todos aqueles que nele crê. Se você crê, diz João capítulo 1, versículo 12, já começa ali. Todos quanto receberam, que creem nele, que creem no nome dele, recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Então você já é filho de Deus, porque você recebe, você conhece, você crê, você é filho de Deus e nada pode mudar essa paternidade em nossas vidas. É filho de Deus. Claro, você também serve, você é amigo, você ama a Deus. Mas, então, primeiro ponto, o que Pedro e João tinham não era a exclusividade deles, tanto que eles estavam pregando.
vão pregar a Cristo, vão batizar, vão pregar e milhares serão aqui batizados com o Espírito Santo. Não é algo, é só meu. Ah, não, é só meu Deus. Você vai ter a sua experiência individual com Deus, mas é para todos. Então não pense que aquela vida que está lá fora, talvez na sua casa, talvez no trabalho, na escola, na vizinhança, não tem jeito. E essa daí, pastor, não vai mudar a vida, não tem como. Tem, mudou a de Paulo. Era Saulo. Aspirava no coração matar os cristãos. Perseguia. Estevão estava sendo apedrejado, Estevão estava sendo morto, que deu um dos mais belos discursos que nós temos aqui no livro de Atos. Tem o de Pedro também. Mas Saulo estava ali, alegre com a morte do primeiro mártir, Estevão. Atos capítulo 6, Atos capítulo 7. Mudou a vida de Saulo. Então nós vemos aqui, está para todos, está para toda a humanidade. Jesus continua mudando vidas, Jesus continua transformando vidas. Você vê isso na Bíblia. Você olha, por exemplo, lá o endemoniado gadareno, ninguém dava mais solução para ele. Era alguém que habitava nos sepulcros, era alguém que vivia nu, era alguém que se machucava com pedras, era alguém que foram lá, tentaram prender ele com cadeias, com grilhões, e ele despedaçava cadeias, grilhões, prisões, endemoniado. Jesus chegou ali. Depois que Jesus sai dali, o que aquele homem quis fazer? Conheceu a verdade, foi liberto, quis estar com Jesus, eu quero te seguir. Aí Jesus, não, tu vai pregar lá na tua casa, onde todo mundo te via endemoniado, agora vão ver que você está liberto, que você está curado. A transformação, a mudança, que as coisas velhas na tua vida ficaram para trás e tudo se faz novo. Então, todo mundo tem solução, basta arrepender. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. João Batista e Jesus Cristo começam assim, pregando o ministério, iniciando o ministério, pregando a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, Pedro falou, olha, para nós, ele homem começou a olhar, esperando receber alguma coisa, talvez até o ouro, talvez até a prata, porque eles falaram, não temos ouro nem prata, que quando ele disse, olha para nós, aquele homem deve ter dado, imagino eu, uma renovada na sua expectativa, na sua esperança, receber um valor maior do que ele costumava receber, olha para mim, só que aí Deus vai fazer infinitamente mais, olha para nós, quando você coloca seu olhar em Deus, quando você coloca o seu olhar no Senhor, diz o texto sagrado, quando você crê, você vai ouvir algo maravilhoso. Olha, o que você quer, talvez Deus esteja até falando, olha, isso eu não vou te dar, não tenho prata, não tenho ouro, você quer receber algo, mas isso que talvez você esteja pedindo, Deus talvez não esteja querendo dar exatamente isso, mas Deus quer dar algo maior, melhor, profundo, é profundo o mistério que Deus tem aqui, o mistério que Deus tem contigo, o mistério que Deus tem na sua vida. E muitas pessoas ficam presas, queria ouro, queria prata, não quero oração, não quero uma palavra de cura, não quero uma palavra de vitória, não quero ir para a igreja ouvir a Bíblia, eu quero isso aqui. E deixa de ser abençoado de uma maneira completa. Deixa de receber a bênção não apenas provisória, mas permanente. Quem quer bênção permanente, meu amado irmão? Deus é assim, não é ficar isento de adversidade, não é isso não. Mas essa dor que hoje você passa, essa luta que hoje você passa, essa tempestade, você clama, Deus está contigo e você não está sozinho. Você é acalentado, você é abraçado, você é cuidado, você é zelado, você é trabalhado, você é moldado, você é cheio do Espírito Santo de Deus nesse vaso até transbordar. Por isso que ele diz aqui, diz o versículo 5, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa, versículo 6, Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Quantos milagres nós lemos na Bíblia através do nome de Jesus? Quantos milagres nós vivemos hoje através do nome de Jesus? Problema que as nossas vidas, para que nós possamos dar, abençoar espiritualmente, nós não podemos viver de esmolas, nós não podemos viver de uma maneira pequena, uma qualidade inferior na vida espiritual. Isso é sério.
Se eles não tivessem fé, tu acha que eles iam falar, olha para nós em nome de Jesus, anda? Tiveram fé, experiência com Deus. O problema é que muitas vezes as pessoas só querem se adornar de ouro, de prata, as igrejas, e não tem mais buscado a oração, não tem mais buscado a vida no altar. Eu fico feliz porque você está na casa de Deus, porque aqui é a casa de oração. Você ora, você coloca as mãos no seu coração, você louva, você adora, você intercede. Mas vem orar. Chega mais cedo, vem dobrar os joelhos, vem quarta-feira, vem quinta-feira, vem orar. Não posso ir? Ora em casa. Oração. Tudo começou porque eles estavam indo para a igreja orar. Eles não falaram para aqueles homens, olha, fica aí rapidinho, que hoje a gente está meio... Deixa a gente orar primeiro lá, se consertar com Deus, deixa a gente primeiro buscar o Senhor, ver qual vai ser a resposta. Foi de imediato. Chegou ali o problema, olha para nós, olhou. Prata e ouro a gente não tem não, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Deus vai te capacitar, vai te renovar, vai te encher de uma maneira tão grande. Vai chegar a demanda, vai chegar o problema, vai chegar a adversidade, vai chegar a notícia ruim. Você vai impor as suas mãos, você vai clamar ao Deus do impossível e milagres vão acontecer. Mas para isso tem que ter vida de oração. Nunca é tarde para buscar o Senhor. Se está longe, se está distante, se está... hoje, é agora. O tempo do ser humano é agora, é o hoje, é o presente. O passado, a gente traz as experiências, as marcas, cicatrizes, momentos bons, trazemos à memória vitórias, trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Falamos aqui um pouquinho sobre isso de manhã. Mas o futuro, para nós não temos como ter o controle. A gente faz planejamento, que ajuda muito, facilita muito. Você planeja, você coloca ali suas atividades, tem disciplina, facilita, ajuda muito, principalmente na vida espiritual. Vida, disciplina de oração. Daniel nos ensina que ele orava, no mínimo, 3 horas certas por dia. Vem o decreto do rei, Daniel, olha, ninguém mais pode orar para nenhum outro Deus, porque Daniel orava na janela. Quem passava via Daniel orando. Aí vem o decreto do rei, Daniel, olha, fica aí uns diazinhos sem orar. Homens maus, perversos, fizeram isso propositalmente, para que Daniel viesse a ter algo do que ser acusado. Não tinham nada, vasculharam tudo, sondaram tudo em Daniel, não tinha um número, uma vírgula errada, porque Daniel servia no palácio. Não tinha nada. O rei olhava, via nele uma pessoa excelente, cheia do Espírito de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos armar para ele, é o jeito. O que Daniel fez? Não temeu o decreto do rei. Onde que Daniel parou? Cova dos leões. Mas lá, talvez Daniel imaginasse um livramento, talvez Daniel imaginasse que antes não seria jogado, talvez Daniel imaginasse ser jogado, tantas coisas que Daniel poderia imaginar, e morrer, tantas coisas, porque servo de Deus um dia também morre. Vemos na Bíblia homens e mulheres de Deus morrendo por fio de espada, enfermidades, apedrejamento. Mas até chegar o final da nossa vida, você vai viver muito milagre, vai viver muita experiência com Deus, vai viver experiências maravilhosas com Deus. E não se preocupa com a morte, não. Jesus veio para dar vida, vida em abundância. Tem uma vida alegre, uma vida feliz, porque preciosa é para o Senhor a morte dos seus santos. Não se preocupa, não. Quem fica preocupado é aquele que não crê em Deus. Enfim, cada um tem a sua preocupação. Mas nós que cremos em Deus, viva tranquilo, viva em paz. A verdadeira paz dada por Jesus, guarda isso, aprende isso, não esqueça nunca mais. Não é passar aqui uma vida isenta de tribulação. Jesus vai dizer em João capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo vai dar qual a paz? Não te falta nada, tem uma vida tranquila, tem uma vida de paz, segurança, mas a verdadeira paz é você ter a certeza, a convicção da sua salvação, do seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
você tem paz. Não vai temer o homem, vai temer a Deus. Jesus ensina isso. Então, Pedro, para nós encerrarmos, ele vai dizer: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu vou te dar. Eu não vou te dar esmola. Estamos falando agora espiritual. Eu não vou te dar apenas uma tapinha nas costas e olha, eu vou vir aqui todo dia te ajudar. Pedro ele vai nos ensinar a importância de termos a intimidade com Deus. Pedro ele vai dizer: olha, o que eu tenho, eu vou te dar. E a partir do momento que eu te dou, você vai passar a ter também. Ele vai dizer, ele vai orar, ele vai dizer em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-se, ande. Ele vai, diz o versículo 7, pega na mão direita daquele homem, ajudou-o a se levantar. Preste atenção. Até então aquele homem não se levantou sozinho. Ele não foi lá apenas e deu uma palavra e está contigo agora, usa aí a tua fé. Não. Sabe o que aprendemos aqui? Você ora pelo seu irmão, você ora pelo seu familiar, mas ainda para ver o milagre, você tem que ajudar ele a se levantar. Deus quer te usar como instrumento para levantar vidas. Deus quer te usar como instrumento, como coluna, para levantar a sua família, levantar e abençoar, alcançar vidas. Que você ora, você intercede, mas não ajuda. Claro que a melhor ajuda é a oração. Mas se você pode fazer o bem e não faz, o negócio é sério. Você está pecando. Claro que existem diversas situações, não é isso que estamos falando. Mas você às vezes, ora, vou dar um exemplo pelo seu filho, mas você não ajuda ele, você não levanta ele, você não traz uma palavra de amor, de carinho, de perdão, de querer voltar o diálogo com o marido e por aí vai. Isso é no dia a dia. Quer ganhar a sua casa, quer ganhar a sua família? Sabedoria, oração e ajudar a se levantar. Não colocando o dedo. Não, você tem que fazer, você tem que ir. Não vai adiantar de nada. Mas por amor. Pedro falou: olha para nós a palavra de cura, a palavra de vitória, a palavra de fé já tinha sido dada, mas aquele homem ainda precisava ser levantado. Ele foi, diz aqui, Pedro pegou na mão direita do homem, ajudou ele a se levantar. E o que acontece? O milagre. Imediatamente, diz o texto sagrado, imediatamente, versículo 7, os seus pés e tornozelos se firmaram e, dando um salto, ficou em pé e começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Posso ouvir um glória a Deus bem alto para acordar, glória a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Aquele homem agora, ele deve estar parecendo um sonho. Outrora esperava uma esmola, talvez um valorzinho a mais, uma doação a mais, uma prata, um ouro. Agora ele vai, é colocado de pé. Quando ele olha, os pés que não conseguiam se firmar porque era coxo, agora estão se firmando. Os pés que não conseguiam andar, caminhar, agora estão andando, caminhando. Os pés que não poderiam saltar, agora estão saltando. E ele vai para o templo glorificar e exaltar o nome do Senhor. Talvez hoje seus pés estejam fracos. Acontece com todos nós. A fé, às vezes, tem uns altos e baixos e passamos. Não pode ser inexistente. Talvez você esteja assim, os pés cambaleantes, fraco, desanimado, não consegue sequer saltar, não consegue sequer orar, não consegue sequer ir ao templo, porque aquele homem não podia ir, tinha que ficar na porta. Religiosidade era considerado impuro. Talvez olhavam para ele como alguém debaixo de maldição, de gerações, tantas coisas, religiosidade. Agora aquele homem está indo ao templo. Aquele homem agora, primeira coisa que ele fez, opa, estou curado, foi com eles ao templo, louvando e adorando a Deus. Muitos que outrora estão abatidos, muitos que outrora estão fracos, muitos que outrora estão doentes, quando vem a cura, quando vem o milagre, quando estão de pé, não vão à igreja. Vão querer fazer o que antes não podiam para o mundo.
Antes eu não podia isso, não podia estar com meus amigos, não podia fazer essas coisas, não podia estar nessas... Vá ao templo agradecer, vá ao templo louvar. Esse homem, ele vai de um salto se colocar em pé, ele vai dizer, ele vai adorar, começou a andar, entrou com eles no templo, pulando, louvando a Deus. Diz o versículo 9, para encerrarmos. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados, espantados com o que tinha acontecido. Tem mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Não apenas o milagre. Qual o ensinamento que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite? Podemos dizer assim, o cerne, o principal dessa mensagem. Busque a Deus, tenha a presença de Deus, creia no nome de Jesus para que você possa dar, abençoar. Não venha dar esmolas, mas estamos falando na esfera espiritual. Não venha dar uma vida espiritual qualquer, pelo contrário, seja exemplo de homem de Deus, de mulher de Deus. Grandes coisas vão acontecer. Você vai falar do nome de Jesus para as pessoas, milagres vão acontecer. E mais uma palavra de Deus às nossas vidas. Todos ficaram admirados e espantados com o que aconteceu. Muitos ao seu redor vão ficar admirados, espantados com o que Deus vai fazer e já está fazendo na sua vida. Aquele que duvidava, aquele que ria, aquele que blasfemava, aquele que falava, você não vai ter jeito, você vai ficar nessa igreja e já vai sair, você era assim. Em nome de Jesus, você vai ver, você verá grandes coisas que Deus há de fazer na sua vida. E não apenas você será abençoado, aquele que está à tua direita, esquerda, na frente, atrás, serão alcançados, verão a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve, e ficarão admirados e serão alcançados. Coloque-se de pé nesse momento. Primeiro convite que eu quero fazer aqui nessa noite, você que talvez esteja assim, coxo, sente que falta algo, não consegue se levantar, não consegue entrar no templo, talvez a enfermidade, a tempestade, a circunstância, o medo, a dúvida, eu não sei, a situação que você está, você só consegue ficar na porta. Não estamos falando fisicamente não, que muitas das vezes até estão na igreja, mas não passaram da porta. Espiritualmente estão longe, estão vagando nos problemas, o diabo se colocando na mente, a dúvida, a incredulidade, a entrega à carne. Se você está assim nessa noite, primeiro convite que eu quero fazer, você que quer crer nesse nome, em Atos capítulo 4, versículo 12, Pedro vai dizer que não há outro nome, o qual importa que sejamos salvos. É só o nome de Jesus que traz salvação. Tem que confessar Jesus. E Ele nos ensinou isso. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Se você está aqui nessa noite, quer crer nesse nome, entregar a sua vida a Jesus e ter a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo, levanta bem alto uma de suas mãos. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Pode abaixar. Ou se você está afastado da casa de Deus, afastado da casa do Pai e deseja voltar à presença de Deus, voltar a usar esse nome, que você voltou à intimidade, você voltou à presença de Deus, deseja voltar aos caminhos do Senhor, levanta bem alto uma de suas mãos. Nós vamos orar. Segundo convite, você que precisa desse renovo, você que precisa dessa intrepidez, dessa ousadia, todos nós precisamos cada vez ir mais a um nível profundo de intimidade com Ele. Nós vamos orar. Senhor,
Em nome de Jesus, te agradecemos, porque o Senhor ouve a nossa oração. Perdoa os nossos pecados, nossos erros. Toma essa vida, ó Deus, que confessa o Senhor Jesus como o único Salvador. Toma teu filho, Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida. Vem com milagre. Caminha com ele. Muda a história. Dá, ó Deus, uma nova vida, assim como o Senhor tem dado a cada dia para os teus servos. Também coloco nas tuas mãos, meu Pai, aqueles que carecem de um renovo, de um fortalecimento. Vai descendo com o teu poder, com a sua glória. Vai, ó Deus, vai levando ao nível mais profundo de intimidade contigo. Que tu és Deus de milagre, tu és Deus poderoso, tu és Deus que enche, que batiza com o Espírito Santo. E é no nome de Jesus, que é o que nós queremos ter, a tua presença. Que haja cura, que haja milagre, que haja, meu Pai, uma vida de santidade, uma vida verdadeira, Senhor, em te servir na tua casa. Não queremos apenas um título, não queremos, ó Deus, um nome, uma posição, isso não leva a nada, mas queremos estar, ó Deus, no lugar mais alto que nós podemos chegar, que é aos teus pés. É aos teus pés, Senhor. E assim invocamos o teu nome, o nome de Jesus. Obrigado, meu Pai. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte. É o nome dele, é o nome dele. Aleluia.